gente não sabe o que está ocorrendo, buscar tua face é preciso. Deus, quando a fúria dos ventos vem contra nós e a vontade é sumir e calar a voz, é nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente agora é o momento de se humilhar e buscar a face de Deus. Nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente agora é o momento de se humilhar e buscar a face de quando tudo parece estranho ao redor, buscar tua face é preciso. Quando a gente não sabe o que está ocorrendo, buscar tua face é preciso. Deus, quando a fúria dos ventos vem contra nós e a vontade é sumir e calar a voz, é nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente agora é o momento de se humilhar e buscar a face de Deus. Nessa hora a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente agora de se humilhar e buscar a face de Deus. Indesistíveis nós somos.
A paz do Senhor. Pessoal, hoje no Team Controle, além dos 8 GB de internet, você ganha mais um bônus especial de 6 GB. Clique aqui e traga seu número pra ti. Os ouvintes, nesta quinta-feira, culto de libertação. E eu sempre gosto de mencionar, Jesus disse, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós vamos buscar libertação, conhecendo a palavra de Deus. Esta noite, o Senhor me colocou para falar algo a respeito da oração. Por isso, o tema de hoje é: só pare de orar quando Deus mandar. Enquanto Ele não mandar, não pare de orar. Você se determinou a receber algo de Deus, algo que é justo, algo que não é carnal. Você está buscando a Deus. Só pare de orar por isso. Se Deus mandar ou se você receber. Nós vamos aprender um pouco a respeito disso e orar a respeito disso. A palavra de Deus diz lá em Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus real, e é um Deus que trabalha por aquele que nele crê, por aquele que fala com ele a respeito daquilo que não pode alcançar sozinho, e pede a ele ajuda, ou pede a ele que lhe dê. A parte de Deus vai ser trabalhar. Enquanto Ele está trabalhando e você está esperando, você deve permanecer orando a respeito. Você vai ver isso aqui nesta noite. Não é orar apenas uma vez, mas é manter a sua vigília, o seu zelo sobre a sua busca, a sua perseverança. Porque enquanto você está esperando e orando, Deus está trabalhando e Ele vai trazer o resultado do seu trabalho até você. Vamos orar. Pai, nós louvamos e glorificamos o Teu nome nesta noite e Te damos graças pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua presença, de ouvirmos a Tua palavra, de recebermos a Tua palavra. Nós queremos receber a Tua palavra. Nós precisamos de Ti, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor tem o pão vivo que desce do céu, pelo Espírito Santo de Deus, pela leitura da palavra, por ouvirmos a palavra pregada. Este pão do céu entra pelos nossos ouvidos, desce ao nosso coração, fortalece a nossa alma, fortalece a nossa fé, espanta os medos, espanta as ansiedades, tranquiliza a nossa alma, a nossa mente. Ó Senhor, em nome de Jesus, precisamos de Ti nesta noite. Precisamos que o Senhor nos dê espírito de sabedoria, espírito de revelação, como o apóstolo Paulo orou lá em Efésios capítulo 1. Abre, Senhor, o nosso entendimento, através da revelação da Tua palavra. Depois nos dá sabedoria, Senhor, para sabermos aplicá-la, a fé para aplicá-la, em nome de Jesus. Perdoa qualquer pecado que esteja pendente nas nossas vidas, pois nós não queremos, Senhor, que nada nos impeça de Te ouvir e de receber, Senhor, a Tua palavra. Repreendemos ao diabo agora, Senhor, e a todos os seus enviados. Vão ficar surdos, vão ficar imobilizados, vão ficar amordaçados em nome de Jesus. E nós livres para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E eu quero começar falando a você de uma história, de um rei.
Eu quero que você abra aí a sua Bíblia lá no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 13. Nós vamos ler dos versículos 14 até o 19. 2 Reis, capítulo 13, de 14 a 19. Diz assim a palavra de Deus. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele abriu. E disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Vou ler esse trechinho, depois nós vamos ler os últimos dois. Este rei estava aflito, porque ele tinha um inimigo, e era um inimigo poderoso, os sírios. E este rei vai procurar Eliseu. Era comum ir se procurar a um profeta, reconhecidamente um profeta de Deus, alguém através de quem verdadeiramente Deus falava, para se ouvir a palavra de Deus para a sua vida. Este rei estava aflito por causa deste inimigo. Com certeza ele já havia feito lá a sua oração, embora quando você vai estudar a história dele, você vai ver que ele servia a um outro Deus, mas ele era descendente de Abraão. E quando ele viu que aquilo estava falhando, ele foi até Eliseu, para ele poder ouvir o que tinha para lhe dizer o Deus vivo e verdadeiro. Então ele não deixou de fazer a sua oração, ele não deixou de falar com Deus. A prova é que quando ele chega até Eliseu, e quando ele está na presença de Eliseu, ele está ali chorando. Ele está aflito. Então vem Eliseu com a resposta de Deus, como nós a lemos aqui. Eliseu manda ele pegar um arco e flecha, abrir uma janela e atirar uma flecha. E depois ele pronuncia o quê? Flecha da vitória do Senhor. Então o Senhor estava dizendo para o rei de Israel, Jeoás: olha, eu estou te dando a vitória sobre os sírios. Esta foi a resposta de Deus para Jeoás. Mas agora vamos ao capítulo, ao versículo 18 e 19. Disse ainda, quem é que está falando aqui? Eliseu está falando. E ele diz assim: toma as flechas, porque o rei não havia pego uma só não. Toma as flechas. E ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir. Então os feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. O rei Jeoás faz o que o profeta está falando e atira 3 flechas contra o chão. Mas ele achou que era suficiente fazer aquilo. Mas a verdade é de que Deus ainda não tinha terminado o seu trabalho. E, portanto, ele tinha que continuar a flechar o chão. Se ele já havia recebido uma orientação, ele deveria aguardar a outra orientação. Pode parar de flechar.
Da mesma maneira, na oração, quando você está buscando a Deus por algo, você deve continuar a orar, a perseverar, de duas uma, ou até que você receba, então não precisa mais orar por aquilo, ou Deus te dê conhecimento de que você pode parar de orar agora. Uma coisa eu aprendi sobre o porquê continuar orando. Primeiro é para você demonstrar interesse real, verdadeiro. Mas o outro é que, se isto que você está buscando de Deus é uma promessa bíblica, ou alguma coisa que o Espírito Santo te diz que Deus vai te dar, quando você disto falar em oração, Deus vai acrescentar no teu coração a fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quando você ora aquilo, você também ouve aquilo que você está orando, e fé é acrescentada no teu coração, para que você continue a tua parte, no esperar, que é orar, até que Deus complete o seu trabalho. Quando Ele completar o trabalho, ou Ele vai te entregar de imediato, ou Ele vai te anunciar, ó, já terminei, pode parar de orar. Você obteve a vitória. Então, o que deveria ter feito o rei Joás? Lançou uma, lançou duas, lançou três. Olhasse ali para Eliseu, não era ele aquele que estava servindo de boca de Deus para ele? Deus acaso disse para ele parar de flechar o chão? Não disse. Então ele vai fazer o quê? Continua a flechar, continua a flechar, continua a flechar, até Deus falar, pode parar. Esse aí é um dos erros que muitos crentes cometem. Começam a orar por algo e logo desistem, param. E logo se esquecem. Porque a sua confiança ou já não existia, ou deixa de existir. Ele parou de alimentar a sua fé. Então você precisa perseverar até alcançar aquilo que Deus preparou. Agora eu quero que você ainda preste atenção e observe o seguinte, no verso 19, diz: Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Olha qual era o plano de Deus. O plano de Deus para Jeoás era eliminar o problema. Nunca mais ele teria problemas com os sírios. Mas ele fez o quê? Flechou de menos. Vou trazer para a oração. Orou de menos. Então ele não pôde alcançar tudo que Deus queria que ele alcançasse. Só alcançou um pedaço. Nesse caso aqui, ele alcançou o suficiente pelas orações que ele fez, ou pelas flechas que ele lançou. Mas não recebeu tudo. Mas a maioria de nós não recebe nada. Porque desiste logo. E há coisas que dependem da nossa continuada oração. Deus está trabalhando. Você não sabe, como nós ouvimos nesta música inicial, o que é que está acontecendo. Você não sabe. Você não sabe quantos são os inimigos que se levantaram. Que tipos de inimigos que se levantaram. Mas Deus sabe tudo. Nós vamos a uma outra passagem, que é aquela passagem onde o homem está pedindo pão para o seu amigo. Nós vamos ler uns trechinhos dela lá. E tem uma coisa curiosa ali, que é ele bater na porta. Jesus diz para ele bater na porta. E quem pela oração fica a bater na porta, vai ter a porta aberta. Quando você bate numa porta, ela faz sempre o mesmo som. É a oração que você persevera, falando sempre a mesma coisa, mas com fé, crendo. Porque
Porque quem fala da boca para fora, como os gentios que pensam que por muito falar vão ser ouvidos, não são ouvidos coisa nenhuma. Se você não tem a fé suficiente, você ore para Deus colocar fé no seu coração, para que você bata a porta dele com fé. E ele vai acrescentar fé no seu coração. E aí você vai continuar a bater. E bater como quem sempre faz o mesmo som, pedindo a mesma coisa. Ah, mas eu tenho que ficar pedindo a mesma coisa? A mesma coisa, porque é o que você está buscando. Você vai mudar de assunto. Bata, bata, bata. É como as flechas lançadas no chão. Era o mesmo tipo de flecha, no mesmo chão. Joga uma, joga duas, joga três, continua jogando. Continua batendo. Porque a promessa é de que a porta vai abrir para quem continuar batendo. Vamos lá, a Lucas 11. Lucas, capítulo 11. É muito interessante. Nós temos que ler a palavra de Deus. E como Deus ensinou a Josué, lá em Josué capítulo 1, meditando, prestando atenção nas frases, prestando atenção nas vírgulas, que são as pausas. Medite em tudo, para você buscar entender com clareza tudo e agir da maneira certa. É a análise que nós fizemos lá daquele texto. Diz assim em Lucas 11, verso 1. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou de orar, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Então veja, Jesus estava orando. Há uma ocasião em que Jesus trabalha o dia inteiro e está esgotado. E ele ainda vai fazer o milagre da multiplicação dos pães para 5.000 homens, fora as mulheres e crianças que estavam ali também. Deve ter alimentado ali umas 10, 15 mil pessoas, sabe lá. Depois de tudo isso, final da tarde, ele despede a multidão, manda os discípulos atravessarem o mar e fica ali sozinho. Tu pensa que ele ficou ali sozinho para dormir? Não, ele vai orar. E ele vai ficar orando de 8 a 12 horas seguidas. Está escrito lá. Depois desse tempo, a gente não sabe a totalidade real dele. Quando ele vai ao encontro dos discípulos, ele sai andando em cima d'água. Isso eu estou falando porque era o hábito de Jesus. Orar, 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 orar muito. Até prevalecer. Tinha ele aqui orado. Quando ele termina de orar, um discípulo o procura e pede a ele que o ensine a orar. Sabe o que ele faz? Apresenta a esse discípulo algo que os mestres judeus faziam nessa época. Nós conhecemos como oração do Pai Nosso. Na verdade, ela não é uma oração. Na verdade, é um método de ensino. Era para o discípulo pegar cada frase dessas aqui e meditar nelas e ampliá-las na sua mente, no seu coração, através da palavra que ele já houvesse conhecido. Eles eram judeus. Quando Jesus se disse filho de Deus, os outros judeus queriam matá-lo porque ele estava se dizendo filho de Deus, ou seja, igual a Deus. E agora, a primeira coisa que Jesus ensina é a esse discípulo que é judeu a chamar a Deus de Pai. Era uma barreira que esse discípulo tinha que vencer. É uma barreira que muitos judeus tinham que vencer. Passar a chamar a Deus de Pai. E é uma barreira que muitas pessoas têm, porque não foram bem tratadas pelos seus pais, ou não os conheceram.
que não tem um referencial. E ou porque não tem um referencial, ou porque tiveram problemas com seus pais, precisam quebrar esta barreira. Porque o relacionamento com Deus Pai é completamente diferente do relacionamento com Deus, com o homem Pai, qualquer que seja esse homem. É muito maior e melhor infinitamente. E você tem que conhecer isso. Vai conhecer isso na intimidade com Deus Pai. E isto começa com você o reconhecendo como Pai e chamando-o de Pai. E aí vai. Então, Jesus começa a ensiná-lo a orar com isso. Verso 2. Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos dia a dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixe cair em tentação. Aqui ele encerrou. Mas aí ele continua o ensino sobre oração. Não parou aí? No verso 5 diz: Disse-lhes ainda Jesus, ele está continuando o mesmo ensino: Qual dentre vós tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo chegando de viagem procurou-me, e eu nada tenho para lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos, agora vem um ensino importante de Jesus. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Por isso vos digo, olha, agora presta atenção: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Vai bater até quando? Até a porta abrir. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Quando estiver pronto o trabalho de Deus atrás da porta, Ele te entrega. Quero que você entenda uma coisa agora aqui. Aquele rei não havia entendido quanto Deus queria lhe dar. E por que foi apressado demais na presença de Deus? A oração também serve para nós ouvirmos. Primeiro você fala, depois você fica quieto, esperando ouvir. Quieto, aquieta tua mente, aquieta tua alma. Eu costumo muito orar, deitado na minha cama, com um travesseiro, apoiado no travesseiro, e em cima do outro travesseiro da cama, um outro travesseiro. Esse outro travesseiro é especial. Minha mãe morreu há mais de 15 anos atrás. Esse travesseiro veio da casa dela. O enchimento desse travesseiro é de pena de galinha. Quando eu ponho esse travesseiro em cima do meu ouvido, ele tapa todo o som de fora. Todo. Ali o máximo que eu escuto são os meus pensamentos. E aí eu os aquieto. Quantas vezes, nesta quietude, eu ouvi o Espírito Santo falando comigo, e me dando instrução. Quantas vezes? Aquiete e ouça Deus falar contigo depois que você ora. Aquele rei foi apressado demais e não sabia que Deus tinha uma completa vitória para ele, um completo livramento para ele, não um livramento parcial, mas disso dependia a atitude dele. E Deus quer te entregar tudo o que Ele planejou te entregar a partir do momento em que você o buscou por algo. Ele não quer te entregar uma parte, um pedaço. Ele quer te entregar tudo. Porque nós não sabemos orar como convém, já diz a palavra de Deus. E às vezes, você está pedindo
um pedacinho, mas Deus quer te dar a pizza inteira. Irmão, sabe o que tem atrás dessa porta, nessa passagem aqui? Os pães que ele precisa, e eles já estão prontos. Atrás da tua oração perseverante e continuada, até que Deus mande você parar, já estão os pães que você precisa. Eles já estão prontos. Mas se você não bater na porta, até que ela abra, você vai só ficar sabendo que eles existem, mas não vai possuí-los. Por isso, o ensino de hoje, de oração, é a perseverança. Persevere, porque Deus está trabalhando. Quando Ele terminar a obra dele, Ele vai te entregar o resultado deste trabalho. Ele vai te entregar os pães que você precisa. Você estava pedindo 3, e a Bíblia diz que Deus vem com abundância, e de repente Ele aparece com 10, 15. Feliz. Você acha que vai faltar pão na casa dele? Vamos aqui em Lucas mesmo, para o capítulo 18. É Jesus de novo ensinando sobre a oração. E aqui diz assim, Lucas 18, verso 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Orar quanto, irmãos? Sempre e nunca desanimar. Continuar orando. Continuar crendo que a palavra de Deus é verdadeira e que Ele cumpre a sua palavra. Que palavra? Tudo que pedires em meu nome, eu farei. Ele vai cumprir esta palavra. Mas para Ele cumprir esta palavra, você precisa continuar a orar. Quanto? Sempre. Quando desistindo? Nunca. Até receber. Então vem o verso 2. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Nessa época, mulher era tida como propriedade. Era o sistema patriarcal. Viúva, ela não tinha quem a defendesse. E pelo visto aqui ela não tinha filho. Então ela estava sozinha. Era a pessoa na sociedade mais desprezada que havia. Está representando aqui a pessoa mais impotente que pode haver para conquistar alguma coisa. E você pode se ver nessa situação, impotente. Mas ela foi atrás de quem podia resolver o problema dela. E qual foi a atitude dela? Ela perseverou. Não desistiu nunca. Até alcançar o que ela precisava. Então, vem o verso 4. Ele por algum tempo, juiz, não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, que significa respeitar. Eu não respeitava a Deus. Nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Considerar significa, preste atenção no que ele falou. Aí vem o verso 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Isso é a aparência. A demora em que Deus vai te atender é a aparência. O tempo de espera. Estou esperando há tanto tempo. Isso é aparência. Deus está trabalhando e Ele vai cumprir a sua palavra. Não fará Deus justiça, que é atender, que é entregar o resultado do seu trabalho,
A quem? Aos seus escolhidos. É você, meu irmão, minha irmã. É você. Que a Ele clamam dia e noite. Quantas vezes uma determinada questão não sai da nossa mente, não sai do nosso coração, não sai durante o dia. Às vezes até nós nos esquecemos um pouco dela porque temos que desviar a nossa atenção para outras atividades. Mas quando chega a noite, em que nós não estamos ocupando a nossa mente com outras coisas, lá vem aquela necessidade na mente. Dia e noite, dia e noite, dia e noite. Agora aqui só aparenta. Jesus está ensinando. Tome cuidado. Não se deixe enganar. Deus não mente. Ele não volta atrás na sua palavra. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Você vai ver o resultado. Você vai ver a tua oração atendida. E lá vem o verso 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Será que quando Jesus voltar, ele ainda vai achar alguém que confie nele? Ou na palavra dele? É isso que ele está perguntando aqui. Mas importante para nós aqui é aquilo que Jesus diz no início deste versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Depressa vai lhes atender. Quando eu antes não entendia certas questões da palavra de Deus, como o significado desta palavra depressa no original, eu pensava que quanto mais eu orar, quanto eu mais perturbasse o juiz, quanto mais eu perturbasse a Deus, mais rápido eu ia receber, ou rapidamente eu ia receber. Eu orava e nada. E isso aí foi me desanimando, porque eu falei, ué, mas eu oro e a coisa não vem. O que é que está acontecendo? Quando você acha que a Bíblia não está funcionando, é hora de você investigá-la. É hora de você pedir a Deus que abra o teu entendimento. É hora de você pedir que Deus te traga revelação. E eu pedi. Eu falei, não é possível. Isso é palavra de Deus. O que é que está acontecendo que isso não vem? Então Deus me levou ao original desta palavra. Esta palavra depressa não significa que logo Deus vai te atender e entregar na tua mão. Mas ela significa que quando chegar o momento certo, a resposta vai vir de sopetão. Você não vai recebendo o seu salário um pouquinho por dia. Não, quando chega o dia, vem ele inteiro, de uma vez. É disso que essa palavra está falando. Quando chegar o momento de Deus para te atender, quando ele tiver completado todo o trabalho dele, ele vai te entregar, e de uma só vez, vão! Por isso, você que está esperando, e todo o teu trabalho é esperar e orar, se Deus não te mandou fazer outra coisa. Às vezes você está procurando emprego. Já ouvi testemunhos de empregos que foram batendo na porta da casa da pessoa. Mas na maioria das vezes você vai ter que mandar o teu currículo. Vai ter que telefonar para alguém pedir emprego. Vai ter que ter alguma atitude. Normalmente Deus vai te mandar fazer algo e aí o emprego vai acontecer. Mas se não for assim, o que é que você tem que fazer? Continuar então a fazer o quê? A orar, a orar, a orar, lançando a tua flecha, crendo que Deus é verdadeiro, que Ele ouviu a tua voz, que você é filho de Deus. Essa é a promessa. É isso que está revelado na palavra. E de que então Ele ouve a tua voz. E agora você tem que crer em tudo isso. E de que Ele vai te responder. Então, meu querido e minha querida, não hajam como Jeoás. Perseverem. E enquanto Deus não disser para você, pode parar de orar, não pare.
enquanto a porta não se abrir, não pare de bater. Deus quer ser importunado. Ele quer ser buscado por você. É o que está escrito lá. E você, do lado de cada porta que ainda está fechada, vai fazer o quê? Pela fé. Agora vem a fé. A fé que também que nem um raio-x. Olhe pelo lado de dentro da porta e veja os pães te esperando. Olhe para as tuas promessas e veja que você está se aproximando dela. O que está acontecendo dia a dia, até que você a receba, é que você está cada vez mais próximo dela. Se você perseverar até o fim. Já viu essa expressão lá nas cartas do Apocalipse das igrejas? Quantas vezes lá é dito assim: e aquele que perseverar até o fim vai receber isso e aquilo e aquilo outro. Você perseverar até o fim da tua busca, você vai receber aquilo que Deus te prometeu. Sabe uma das promessas dele? Tudo o que pedires em meu nome, eu farei. Eu quero encerrar essa palavra dizendo para você o que é que esse versículo de João 14:14 diz: tudo que pedires em meu nome, eu farei. Este eu o farei, quem está dizendo é o eu sou, Yahvé. É o eu sou. Significa aquele que faz as coisas acontecerem. Foi por meio de Jesus que todas as coisas vieram à existência e vêm ainda hoje. Eu o farei. Significa, se aquilo que você está me pedindo existe, eu te dou. Se não existe, eu crio para te dar. Porque ele tem esse poder. Já vi isso acontecer. Na minha vida e na vida de outras pessoas. Já vi isso acontecer. Quero encerrar contando para você uma história. A história de um missionário alemão na África, há mais de 50 anos atrás, quando ele ainda era um jovem missionário. E ele um dia foi visitar um outro escritório da missão. No meio da viagem, ele tinha um carro e no meio da viagem ele está com muita sede porque está muito quente. E ele para num vilarejo, pede água, ele dá água para beber, ele bebe. E ele nem se pergunta se aquela água era purificada ou não, era uma água que tinha condições ou não. O fato é que aquela água estava poluída, contaminada. E depois que ele a toma, não passa ali 20 minutos, meia hora, ele começa a ficar com febre e dores intestinais terríveis. Ele volta para casa e entra num processo de febre terrível por vários dias. E aí ele conta que nos seus delírios, por causa da febre, ele viu um lençol preto vindo sobre ele. E ele pensou consigo assim: acho que eu vou morrer. Acho que é isso que isso aí significa. Mas nessa hora em que o lençol preto se aproximava, ele ouviu a voz de uma mulher falando em alemão. E ele reconheceu que era a voz de uma membro da igreja do seu pai, que também era pastor, mas lá na Alemanha, orando por ele, pela cura dele, para que Deus o livrasse da morte. Ele estava a 8.000 quilômetros da Alemanha. Quando ele ouviu a voz dessa mulher e o que ela estava orando, de repente ele percebeu que ele estava curado. E a partir dali, ele foi se restabelecendo. E se restabeleceu totalmente. Quando ele teve condições, ele escreveu uma carta ao seu pai. E contou para o seu pai o que havia acontecido. E pediu para o seu pai entrar em contato com essa mulher. E perguntar para ela o que é que havia acontecido naquele dia. E essa mulher dá a resposta e diz para ele assim:
que naquela manhã o Espírito Santo a havia despertado muito cedo e dito para ele orar por ele, porque ele estava para morrer. E ela começou a orar. E orou durante várias horas. E ajoelhada. Orou, pedindo o que a Deus? A mesma coisa, batendo na porta com o mesmo som. Deus só tinha dado uma coisa para ela orar. Deus só tinha dado para ela uma coisa para pedir. E ela perseverou. E conta ela que houve um momento em que ela sentiu no seu coração que ela havia alcançado a vitória, que ela havia alcançado a cura dele, a libertação dele. Foi exatamente o momento em que ele também se sentiu curado. Então esse homem diz assim no seu testemunho: naquele dia eu aprendi o valor da oração, de intercessão e da perseverança. Querido, querida, você que me ouve, saiba que Deus existe. Saiba que Ele é fiel à sua palavra. Basta você crer e perseverar. Vai precisar lutar sim contra o desânimo, mas dê ordem para o diabo calar a boca e não perturbar você na hora que você estiver orando. Qualquer outro sentimento e sensação que venha querer desviar você desse propósito, rejeite e expulse e continue a orar. Já orei por muitas coisas, já percebi por muitas delas, já recebi muitas coisas, mas há uma que há mais de 30 anos eu estou orando para receber. E sabe o que eu escuto Deus me falar de tempos em tempos? Continue orando. Está chegando. Continue orando. Continue orando. Quantas vezes eu disse para Deus: Senhor, eu estou cansado de esperar. Mas acontece uma coisa extraordinária. Deus vem, injeta um pouco mais de fé. E eu continuo orando. E continuo clamando. E continuo crendo. Vai ver o que Deus me prometeu. Creia e você verá a glória de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Eu vou orar com você agora. Feche aí os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu te dou graças pela tua palavra. É ela que é viva, é ela que é eficaz. Ela é o pão vivo que desceu do céu para todos nós. Eu te agradeço porque é ela mesma e o teu Espírito Santo que tem sustentado a minha vida e a minha fé em Ti e na Tua palavra. Te peço que o Senhor agora abençoe a esses que estão ouvindo esta palavra. Ó Espírito Santo de Deus, Tu que és aquele que tem o poder de convencer da verdade, trabalha no coração destes meus irmãos, destes meus amigos, destas pessoas que estão ouvindo, para que elas Te busquem, creiam no que o Senhor disse. Tua palavra é eterna. Quanto homem já tem tentado destruí-la, nunca conseguiram. Por quê? Porque o Senhor é eterno e a Tua palavra é eterna. E geração após geração tem tido a experiência de descobrir que ela é verdade e funciona para aquele que nela crê. Abençoa o Senhor. Dá-lhe, Senhor, respostas para que eles vejam e experimentem que é verdade o que Tu dizes, que é verdade o que está escrito. E é em nome de Jesus que eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que Deus faça assim resplandecer o seu nome sobre você. Que você tenha muitas e muitas experiências de resposta de oração na sua vida. Nós vamos encerrar este culto com mais um hino. Que Deus te abençoe através deste louvor. Em nome de Jesus.
deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já tô indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou, já tô indo ao teu encontro, Senhor. Vou correr.